boa tarde, sou a Rita Carvalho, editora do Ponto SJ. Estamos aqui com o Dr. Pedro Stresch, coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. Esta comissão, que foi criada em finais do ano passado, a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa, e que iniciou os seus trabalhos no início do ano, conta com mais 5 elementos, além do Dr. Pedro Stresch, e estamos aqui a agradecer-nos já desde eu aqui agradeço também esta possibilidade de ter dado à comissão. Sim, de conhecer um bocadinho o trabalho e aquilo que já vão percebendo desta realidade dos abusos sexuais e também de que forma é como vem este caminho que a Igreja tem vindo a percorrer, a Igreja de Portugal concretamente, mas também lá fora, a vários níveis e tempos diferentes do nosso, mas também perceber como é que podemos, com aquilo que vamos conhecendo, melhorar as condições de proteção e cuidado às nossas crianças e jovens e também lidando com o passado, não é? Conhecendo este passado, como é que podemos também perspectivar um futuro mais seguro e mais confiante para todos. Lembrar ainda que a Companhia de Jesus, no âmbito do seu sistema de proteção e cuidado, que já existe há vários anos nas nossas obras e organizações ligadas aos jesuítas em Portugal, criou recentemente, em novembro, o Serviço de Escuta, que é um serviço destinado a acolher, escutar e acompanhar pessoas que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas obras da Companhia, seja por jesuítas ou por outros colaboradores, leigos ou voluntários. E esse serviço está a funcionar desde novembro, fez agora recentemente 3 meses, e não queremos deixar de apelar a qualquer pessoa que possa ter sido vítima de algum abuso, que fale connosco, que se dirija aos nossos contactos através do e-mail escutar@jesuitas.pt ou do telefone 21 754 3085, que estará do outro lado uma equipa de escuta pronta para acolher e para ouvir aquilo que nos possam querer relatar. Sabemos que o nosso Serviço de Escuta e a Comissão Independente são dois organismos diferentes, embora partilhem esta missão e que se podem comum, complementar, claro. Exatamente, complementares, e que partilham este desejo comum de erradicar o problema dos abusos na Igreja, mas também em toda a sociedade. Por isso não podemos deixar de dizer que quem já tenha contactado o Serviço de Escuta, que contacte também a Comissão Independente, que possa contribuir com o seu relato para o estudo que está a ser feito pela Comissão, e o mesmo também se aplica a alguém que já tenha contactado a Comissão para dar o seu relato, mesmo que seja anónimo, que caso envolva algum jesuíta ou alguma pessoa ligada a uma das nossas organizações, que venha ter connosco também, se assim o desejar, e que será certamente bem acolhido. Tirando este ponto prévio, que é muito importante, mas que não podia deixar de dizer, queria então começar por perguntar, há 3 anos, e esta entrevista também queríamos que fosse nesta altura, exatamente porque faz 3 anos que que acontecia um acontecimento histórico na vida da Igreja a nível internacional, que o Papa chamava a Roma, bispos do mundo inteiro, para falar sobre este tema dos abusos. A criação da Comissão Independente, no final do ano passado, anunciada no ano passado e começada a trabalhar já em 2022, foi considerada também um marco decisivo na história da Igreja em Portugal. Sim. 1 mês e meio depois, mais ou menos, como é que está a correr esse trabalho, o que é que têm escutado e com o que é que têm lidado? Com muita coisa, e é de facto um trabalho muito, muito grande. Antes de mais, eu queria agradecer também esta oportunidade que nos estão a dar de partilharmos um pouco o nosso trabalho, as nossas ideias, porque também acho que nos move um fim comum, que tem a ver sobretudo com a proteção dos mais novos e a boa relação que eu acho que todos desejamos entre pessoas da Igreja e crianças e adolescentes. E tal e qual, como a Rita estava a dizer, a ideia também comum de conhecer um pouco o passado para atuar agora e prevenir o futuro, um pouco como a Companhia de Jesus já está a fazer através dos esquemas que estão agora montados e em funcionamento, dando claramente a ideia de que, como é óbvio, o futuro já será completamente diferente em relação àquilo que vimos a construir do passado. E ainda bem, porque também do ponto de vista social e em várias áreas, é isso que temos assistido ao longo da história da própria infância e dos sistemas de proteção aos mais novos, quer do ponto de vista legislativo, quer outros, tudo tem vindo a evoluir e a criar realidades completamente diversas. Eu acho que isto às vezes também é importante, já agora só como parênteses, porque muitas pessoas dizem, bem, mas isto acontecia há 50 anos, ou há 30, ou há 40, como é, e nós podemos relembrar que só em 1991 é que foi assinada em Portugal a Convenção dos Direitos Universais das Crianças, portanto nós estamos a falar de realidades
por vezes tão próximas como 30 anos, ou pouco mais do que isso. E tantas mentalidades mudaram e, felizmente, todos nós nos tornamos mais seletivos neste campo da proteção dos mais novos. Depois, sem dúvida que eu acho que a Igreja Portuguesa teve uma atitude de muita coragem, através da Conferência Episcopal, em querer também perceber um pouco melhor o que é que tinha ocorrido. E isso é muito importante porque, obviamente, segue as normativas do Papa Francisco e é tão mais importante como, apesar de tudo, nós vemos que noutros países isto não tem sido tão fácil nem tão linear como foi aqui. E também às vezes as pessoas têm perguntado, mesmo que haja divergências dentro da própria Igreja Católica Portuguesa, eu acho que há, obviamente, uma opinião comum e uma partilha comum da importância deste estudo, senão, acho eu, nós próprios também não teríamos sido convidados para isso. Resumo da atividade até agora, sendo que estamos praticamente no final do mês de fevereiro. Oficialmente nós arrancámos a 10 de janeiro, era para ser no dia 3 de janeiro, mas nessa semana o país ainda estava fechado com a Covid, escolas, etc. Mas de verdade nós começámos em dezembro, dia 2 de dezembro foi a apresentação pública da equipa por mim, a convite do Sr. Dom José Ornelas, que apresenta a Conferência Episcopal. E de verdade, a partir de 2 de dezembro, nós começamos a montar toda uma logística que obviamente é imensa, pode parecer um bocadinho banal, mas desde arranjar o espaço para estarmos a trabalhar, criar um site, pensar no inquérito, estabelecer uma ideia em termos de metodologias de estudo, ter um cronograma para um tempo que não é muito alargado, estamos a falar de 12 meses, tudo isso deu imenso trabalho para estarmos prontos a partir do dia 10. Depois, e é também um apelo que vimos continuando aqui a fazer, nesta primeira fase, importância total para a possibilidade de recolhermos testemunhos, depoimentos, sobre pessoas que, na sua infância, ou seja, até aos seus 18 anos, possam ter passado por este tipo de situação. E, de facto, nós que tínhamos pensado num arco temporal de 1950 até agora, temos já referências de pessoas nascidas entre os anos 1933 e 2006, o que é um espectro, de facto, muito grande em termos de arco temporal. Os depoimentos têm sido, sobretudo, recolhidos através de depoimentos online, está no nosso site. Ou seja, há essas duas possibilidades, se quiseres explicar realmente. Sim, é isso, as pessoas podem ir ao nosso site, é darvozausilêncio.org, e tem um inquérito online que, se quiserem, podem preencher, ele é anónimo. Há perguntas fechadas, mas também há perguntas abertas para as pessoas porem o que quiserem, e não há perguntas de resposta obrigatória. As pessoas podem saltar se sentirem incomodadas ou se não quiserem responder a algumas. Há depois o contacto telefónico, muitas pessoas também o fazem, mesmo que depois deem o seu depoimento ou pelo telefone ou de novo online, e aí é o 917110000, e após uma grande burocracia há também a possibilidade de o fazer através de carta para o nosso apartado. Muito interessante, e já agora penso que é importante as pessoas saberem isto, porque conjuntamente com as denúncias e os testemunhos que temos tido através dos inquéritos online, há de facto muitas pessoas que depois também nos contactam, inclusivamente para dizer coisas como mas se tiverem dúvidas sobre a veracidade do meu depoimento, acabei de preencher, por exemplo, o inquérito online, o meu nome é o tal, e dão o seu nome, e o meu contacto é este. E gostava de acrescentar mais isto e isto e isto, ou seja, há de facto, e penso que isso foi bom até agora, um impacto grande junto de grande parte da população que também, pelo menos a partir do anonimato e da nossa posição de isenção e de independência, consegue mesmo transmitir. Se calhar são mais 2 ou 3 dados, que eu acho que pode ser útil as pessoas saberem. De facto, grande parte dos casos reporta-se situações que algumas delas podem ter já acontecido há décadas, sendo que um número imenso das pessoas se manteve em silêncio durante muito tempo. E, incrível ou não, há pessoas que neste depoimento fazem pela primeira vez uma descrição daquilo, das situações exatamente pelas quais passaram, ou seja, como se tivesse tudo ficado em silêncio, mesmo pessoas que hoje em dia têm a sua vida pessoal, familiar, religiosa até, nunca tinham ousado falar antes. Isso também está a ser muito importante. E os testemunhos são muito impactantes, não é? Os testemunhos são muito impactantes e
E também nos telefonemas nós temos visto isso, porque os telefonemas levam imenso tempo. Pois. Nós temos até agora uma média de aproximadamente 1 hora por cada telefonema, porque há uma necessidade enorme das pessoas serem ouvidas e porque, obviamente, mais do que números ou inquéritos, interessam-nos as pessoas e, de facto, interessa-nos dar-lhes tempo e dar-lhes valor em relação ao seu testemunho. Já agora, isto também pode ser importante para outras pessoas, há também quem nos contacta através do telefone e depois queira marcar entrevistas presenciais para dar também o seu testemunho. Sim, isso também tem sido importante em muitas circunstâncias. Depois, não sei se já agora mais 1 ou 2 dados, só para terminar. Nesta altura temos depoimentos de pessoas de todo o país, de todo o Portugal continental, regiões autónomas, Madeira e Açores, e do estrangeiro também, portugueses imigrados, União Europeia, França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha e Reino Unido, e depois fora Canadá e Estados Unidos da América. Portanto, pessoas de todo o mundo que de facto têm vindo a dar o seu testemunho em relação a esta situação. E o que é que as pessoas procuram ao relatar a história? O que é que as pessoas procuram? Porque se fosse fazer uma denúncia concretamente, não ligariam para vocês, se calhar ligariam para algum organismo da Igreja. No fundo só dar voz a algo que vem vivendo sozinha há tanto tempo. Sim. E acho que esse ponto é muito importante, porque obviamente nós estamos em articulação com o Ministério Público para situações que possam ainda não estar prescritas ou que sejam atuais, mas de facto muitas delas, e eu acho que as pessoas também, grande parte delas sabe isso, e pode-se perguntar, então, mas por que telefonam, porque dão agora o seu testemunho? E é exatamente isso. Eu acho que as pessoas querem dizer que isso aconteceu com elas, querem partilhar o seu sofrimento, querem quebrar um pouco o seu silêncio, porque também não estão em causa outras circunstâncias. Não estamos a falar de indemnizações, não estamos a falar de pessoas zangadas que esperam ou desejam que esta ou aquela pessoa seja automaticamente processada do ponto de vista criminal. Estamos justamente a falar de pessoas que querem falar e que querem relatar aquilo que passaram. E tem sentido que essa revelação é pacificadora para quem, muito. Para quem fala? Essa parte é muito tocante também, porque às vezes nós ouvimos as pessoas falar, então, por exemplo, nas entrevistas pessoais isso é muito importante, e depois em muitas circunstâncias as pessoas voltam a contactar, mandando uma mensagem escrita, mandando um e-mail, sim, a dizer o quanto foi importante para eles, aquela tarde ou aquele momento, e isso é muito, muito impressionante. A mim também me toca muito porque tem sido aqui um trabalho muito desafiador. No fundo eu estou habituado a trabalhar com crianças e adolescentes, e obviamente neste trabalho nós estamos basicamente a ouvir adultos, onde também eu não deixo de ver ali à minha frente a criança e o adolescente que passou pela situação, mas sinto com enorme dificuldade emocional a incapacidade de o ajudar no momento a que se reporta há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. Pena não ter podido acompanhar aquela pessoa na altura por em que estava a dizer. Por são pessoas que está completamente desamparadas. E é que, de facto, isto também é muito importante, o traumatismo emocional que resultou da situação bloqueou ou distorceu fases do seu crescimento, sem dúvida nenhuma. Pois, isso às vezes é uma coisa que nós não temos muita noção, não é? Do impacto e da dor que esta situação gerou na vida de tanta gente durante tanto tempo. E como nós, por exemplo, ouvimos pessoas pelo telefone ou em entrevistas presenciais, contarem situações com uma emoção brutal, a chorarem, a referirem o seu desamparo, a sua dor, etc. E depois um pouco de conforto que também acabam por sentir. Tem sido muito impressionante essa parte. Eu acho que as pessoas não imaginam, mas tem sido, sim. E o mesmo também em relação a algumas descrições que as pessoas fazem nos inquéritos ou até por mail, em que expressam detalhes, por exemplo, sobre o que sentiram naqueles momentos ou nos anos seguintes. São coisas muito fortes do ponto de vista emocional. Sim. Pois, porque não é só a dor daquela situação em si, mas do que carregaram ao longo da vida. Sim. E estas pessoas de vergonha, de medo, de exclusão, tudo isso, sim. E têm acompanhamento? São pessoas que lidaram com isto sozinhas, algumas durante a sua vida? Essa é outra parte que eu acho que é muito importante e que, em termos de resultados finais do estudo, pode ser algo fundamental para deixar, que é o seguinte: muitas destas pessoas também nunca tiveram acompanhamento e nunca tiveram especificamente para isto, porque também nunca falaram destas situações. Algumas têm e tiveram, ou têm ainda essa possibilidade, mas muitas delas eu acho que
continuariam a precisar aqui e agora de apoio. E obviamente há algumas que nós também estamos ou podemos orientar, não somos obviamente depois uma estrutura de resposta mesmo em saúde mental, mas também não podemos deixar as pessoas desamparadas depois de dar o seu depoimento, não é? Sim. Eu tenho dito uma frase, pode parecer um bocadinho agressiva, mas é verdadeira, e que é assim: nós não somos propriamente, ou não estamos propriamente no papel de caçadores de testemunhos ou depoimentos. Queremos ouvir a pessoa dá o seu registro e depois muito obrigado e está feito. Não. Importa-nos muito que a pessoa, ao dar o seu testemunho, se sinta acompanhada durante todo esse processo e naquilo que vier a necessitar nos momentos posteriores. Mas como é que vocês fazem? Caminham para a estrutura, não é? Para a frente? Sim, exatamente. E porque há respostas em relação a isso que são específicas dentro da área da saúde mental a nível nacional e também através de outras estruturas que tem sido muito engraçado nos nossos contactos, que já se disponibilizaram para ajudar, nomeadamente a APAV, por exemplo, a Associação Quebrar o Silêncio e outras. Portanto, é muito importante também que as pessoas, quando fazem essa relação, possam ter algum acompanhamento ou não ficar de novo com o seu sofrimento. Apenas ou de novo, sozinhas perante o seu sofrimento ou perante a revelação, digamos assim, do seu Porque pode ser impactante para a pessoa. Muito, sem dúvida, sim, eu acho que é. Por aquilo que temos visto, sem dúvida nenhuma. Portanto, também estar atento e acompanhar essas pessoas. O Pedro há bocado falava numa questão muito importante que era da independência, não é? E a verdade é que nós sabemos que as comissões diocesanas já existem, algumas já com alguns meses, até um ano, nas dioceses, estão preparadas para acolher e para escutar estas vítimas. Nós no Serviço de Escuta também temos essa disponibilidade, mas a verdade é que, pelo menos daquilo que se sabe, são muito poucos os casos que acontecem. E vocês num mês abriram no fundo este ponto de escuta, esta forma de estar perto das pessoas e tiveram quase 200 contactos. Acha que isso deve a quê? Como é que isso pode explicar e como é que isso também nos questiona a nós enquanto Igreja no trabalho que estamos a fazer? Talvez 2 ou 3 coisas, que é o seguinte, e isto também é muito importante dizer: nós não somos nem melhores nem piores do que outras pessoas que já estavam a fazer este trabalho e que continuarão a fazê-lo depois do trabalho estar dado por fim, digamos assim, desta comissão. Eu acho que se prende sobretudo com uma ou 2 questões, que é, por um lado, há mesmo um anonimato e as pessoas percebem que podem ter nesta equipa, sobretudo pessoas que, independentemente das suas convicções pessoais, de terem ou não terem as suas convicções religiosas, do seu trajeto de vida pessoal, etc., estamos basicamente ali enquanto profissionais. E quando nós falamos em isenção e independência, é isso. Ou seja, nós não temos que prestar contas a ninguém nesse aspecto e, portanto, não estamos ali enquanto avaliadores, juízes ou críticos, estamos realmente como pessoas predispostas para ajudar. E depois eu acho que tem sido muito importante, e que nós também vos agradeço, toda a difusão que tem havido do nosso trabalho. Se calhar nós próprios também temos trabalhado um bocadinho para isso, que é continuar a difundir os nossos contactos, tudo mais, mas felizmente que outras pessoas têm ajudado muito, não só da comunicação social, mas de várias outras estruturas e entidades que também têm divulgado. Então eu acho que isso teve um impacto eventualmente maior sobre a população, que permitiu, claro, que mais pessoas se referenciassem. Que as pessoas se sintam à vontade e que não vão, como dizia, à procura de que aconteça alguma coisa, não é? Mas que vão só, no fundo, relatar a sua experiência. Falava também de boom de contactos, mas vocês agora têm procurado também mais ativamente nos trabalhos da Comissão, chegar aos municípios, chegar a alguns públicos mais concretos. Que trabalho é que tem sido esse também? Sim, porque, por exemplo, uma das conclusões a que chegámos no fim do primeiro mês de trabalho, isto também tem sido um desafio muito grande para a Comissão, que é, independentemente do que nós tínhamos pensado, a necessidade rápida de nos adaptarmos à realidade que estamos encontrando, verificamos que, por exemplo, a maior parte dos depoimentos começa por um contacto feito online, pronto, e pensamos automaticamente, desculpem, embora tenhamos também muitos telefonemas e contactos pessoais, mas percentualmente ganha, de uma forma clara, os contactos online. E pensamento muito direto: bem, mas quem é que usa tecnologias?
quem é que está apto a ter um computador ou uma outra... Sabe preencher um inquérito online, não é? Para preencher, por muito fácil que seja, enviá-lo e despachar, pronto, se calhar estamos a falar de determinado tipo de população. E isso também é engraçado, porque, por exemplo, nós temos, desde pessoas com um nível académico muito baixo, cujos inquéritos até são preenchidos com ajuda, por exemplo, pelo telefone, mas temos uma população muitíssimo diferenciada, de pessoas licenciadas, de professores universitários, etc, etc. E, portanto, nós também queremos chegar a uma população que, por exemplo, não tenha tanto acesso a estes meios, ou que não leia, por exemplo, os grandes jornais, ou que não esteja atento aos grandes órgãos de comunicação. E daí agora a ideia de começarmos a contactar as câmaras, já o fizemos, justamente para pedir apoio e reforço junto de estruturas locais, desde as juntas de freguesia, instituições, jornais e rádios locais, etc. Mas também, e isso estamos a valorizar imenso, a outras estruturas que já estejam no terreno. Vamos, em breve, para a semana, reunir agora com a Comissão Nacional Diocesana, que foi constituída e o Presidente foi eleito há muito pouquíssimo tempo, que é o Dr. José Souto Moura. Já reunimos com a diretora da Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal, que são mais de 100, para os quais vamos também pedir colaboração, porque também estão no local e no terreno, sim. E, portanto, aí esperamos francamente chegar a uma outra margem de população que possa ainda não ter sido tocada, digamos assim, por este nosso apelo. Pois, pessoas que podem ter agora 70, 80 anos, que dificilmente se calhar terão acesso... Claro. Muito bem. Aqui uma questão que eu acho que é importante clarificar. A Comissão tem afirmado que não recebe denúncias, ou seja, uma pessoa quando faz um contacto pode permanecer anónimo e não está, no fundo, está a relatar uma história. Mas se vocês sentirem que há ali algum indício de que o crime ainda esteja ativo, como é que isso acionam com o Ministério Público? Sim, duas ou três questões. Porque lá está, estamos a falar do passado, mas também sabemos que estes crimes muitas vezes estamos a falar de crimes que hoje em dia, por exemplo, são públicos. Pois, as pessoas podem não querer denunciá-los, mas efetivamente eles são públicos. E tem que ser tudo tratado com muito cuidado. Nós, nesse contexto, de facto, e desde o início, articulamos diretamente com a Procuradoria-Geral da República, para onde serão enviados todos os casos que nós possamos ter alguma dúvida ou algum grau de suspeição em relação a isso. Também, isso tem sido um trabalho imenso, temos uma pessoa da Comissão, que é o Dr. Rodrigo Lúcio, que tem visto, lido individualmente cada depoimento e cada contacto, justamente para apreciar e fazer um pouco essa triagem. E, portanto, há essa ideia de que depois também de um contacto nada seja deixado sem uma resposta efetiva, porque senão as pessoas também podem perguntar ou dizer: espera, mas então eu estou a contar uma história que aconteceu há 20 anos, mas eu não sei se essa pessoa ainda está ou não no ativo. E não sei se estando no ativo onde está e se continua ou não a ter o mesmo tipo de comportamento. Pois. E isto abre sucessivas portas, se quiserem, ou caixas, possibilidades. Que podem, se calhar, e em muitos casos têm de ser devidamente averiguadas, mas aí já é um outro trabalho. E é um trabalho verdadeiramente de investigação que tem que ser feito por uma outra estrutura. Sim. Mas vocês tendo esse dever de denunciar, no fundo até por ser um crime público, se a pessoa pedir expressamente para não o fazer, como é que também se lida com isso? É um equilíbrio difícil. E temos porque temos que atender a vítima, não é? Mas sem dúvida nenhuma, e temos que estar atentos em relação a isso, nomeadamente quando essas vítimas hoje em dia já são adultas. A questão seria mais premente se tivéssemos vítimas que hoje em dia ainda são menores de 18 e temos, há pouco falei que temos, por exemplo, denúncias de pessoas que nasceram até 2006 e, portanto, 2006 quer dizer 15 ou 16 anos atualmente, mas nós não conseguimos chegar a essa pessoa porque não deixou o contacto. Temos a referência de onde está, o que é que se está a passar, mas estamos alerta e até em relação a mais meia dúzia de casos eventualmente, mas, por exemplo, aí não temos o contacto para ouvir esse jovem ou aquela outra rapariga. Ou até para incentivá-lo a fazer uma denúncia. Sim. Agora, o que eu acho muito importante também dizer às pessoas é que, como é óbvio, no final, mesmo em relação a ter crimes que estejam prescritos, pode sempre colocar-se a dúvida se essa pessoa ainda está no ativo e onde está.
e isso também tem que ser alvo de estudo e de investigação, embora aí já sobre outras estruturas, porque isso é fundamental. Mas como é que vocês não vão, no final deste estudo, entregar uma lista de potenciais abusadores às dioceses para que... vamos entregar... No fundo, que têm a responsabilidade, mesmo canonicamente, não é? Imaginando que os crimes já prescreveram, mas que aquelas pessoas continuam... Isso eu acho continuam... que é importante, no final do estudo, as dioceses terem acesso a isso, justamente porque as questões do direito canónico e do direito civil, tal como o Ministério Público, é muito importante que tenha acesso a isso, justamente para ver se o assunto cessou, ou se sobre a mesma pessoa, ou sobre o mesmo local, permanecem dúvidas, ou melhor, possibilidades de o mesmo continuar a acontecer. Pois, porque há um bocadinho, sabemos que os abusadores, infelizmente, sim, o que nós sabemos é isso mesmo, ou seja, que os até abusadores alguns que já cumpriram de pena, quando saem, sim, o risco é muito grande. É, sem dúvida nenhuma, o risco de repetição de situações de abuso é por todos os estudos demonstrado como uma coisa extremamente recorrente, e daí a possibilidade de repetição pelo mesmo abusador, até mesmo num outro local. Porque também nas queixas atuais nós já temos informação cruzada de pessoas diferentes que nos apontam para o mesmo local, o mesmo abusador e no mesmo espaço temporal. Isso também reforça a força de determinado testemunho e a necessidade da avaliação do que é que pode estar a acontecer ainda ou acontecer posteriormente sobre aquela pessoa. Pois, isso é um trabalho complexo, não é? Porque tem aqui muitas variáveis. E isso é também uma das questões que obviamente nos coloca, e que há bocado estava a dizer, isto é um trabalho que está a abrir várias portas, e eu sinto que mesmo quando nós, Comissão, chegamos ao final, ficarão muitas outras áreas de estudo para continuarem a ser abordadas e vistas com muito cuidado, não só sobre o aqui e agora, mas como estávamos há bocado a falar, sobre tudo pode fazer sentido em termos de prevenção e de recomendações. E isso que dizia dos abusadores, não é? Podem até já ser idosos e já não estarem num contexto de poderem ter uma atividade pastoral que propicie fazer um novo abuso, mas também criar aqui desafios à própria Igreja, como lidar com essas pessoas, como acompanhar, não é? Como numa prevenção e num acompanhamento próximo que ajude aquela pessoa. Porque eu acho que é fundamental uma coisa para a própria Igreja em si, que é ter conhecimento um pouco da realidade e da verdade. E não é estarmos contra nada nem contra ninguém, é sobretudo mover-nos a tal ideia comum de proteção em relação aos mais novos. E portanto aí acho que é mesmo importante, como é óbvio, a Igreja também saber o que é que ainda possa estar o que é que aconteceu no passado e o que é que ainda pode estar a acontecer no presente. Uma questão muito importante também tem que ver com a forma como a própria Igreja lidou com o problema, não é? Porque sabemos que em relação aos abusos sexuais temos um duplo problema na Igreja, não é só do que aconteceu, que já por si é grave e não pode voltar a acontecer, mas também a forma como a própria Igreja lidou com os abusadores e com aquilo que ia sabendo, em alguns casos. Claro. Vocês não estão a avaliar, nem a investigar, nem a estudar concretamente isso, não é? A forma como a Igreja procedeu, mas com certeza já têm alguns dados e alguma noção da forma como a Igreja geriu. Sim, e vamos tentar proceder um bocadinho mais, ou perceber um bocadinho mais, através do que pode ser também depois um trabalho que vai ser efetuado e que já está, como é óbvio, desde o começo, acordo formal com a Conferência Episcopal, nomeadamente, por exemplo, através da análise de arquivos históricos da Igreja, etc. E, portanto, isso aí será também um ponto muito importante para percebermos um pouco melhor a forma como a Igreja lidou, pelo menos anteriormente até agora. E também uma outra questão, e isso também já tem sido muito explícito em imensos depoimentos que temos tido, é que, de facto, a maior parte das pessoas diz que nunca depois se passou nada, também não apresentaram queixa, ou quando o fizeram foram aconselhadas a silenciarem-se, ou, por exemplo, o abusador mudou do local, como se isso fosse a resposta, não é? Quer dizer, que não é o local que faz a pessoa é que pode estar em diversos locais continuando a fazer o mesmo, não é? E, portanto, aí houve uma atitude clara de, quase que eu diria assim, de proteção comum dentro da própria Igreja em relação a muitos casos. Depois, também temos que ver isto à luz do funcionamento histórico das estruturas e das instituições, não é? E felizmente muita coisa evoluiu desde 1950 ou até antes, até agora.
mas no fundo vocês não vão aprofundar muito essa vertente do problema. Quando dizes ir aos arquivos, de que tipo de coisas podem ir à procura? Isso é que nós não sabemos. Vamos ver o que é que pode estar ainda ou não nos arquivos históricos da própria Igreja. O acesso a esse material está-nos dado como garantido, mas também há questões que temos de ter muito em cuidado. Sabemos que é um material que obviamente está dependente da autorização de cada diocese em relação ao acesso ao que possa lá estar. Não são arquivos públicos, não é? Às vezes as pessoas acham que é muito simples ir a um arquivo. Não, nem a nós nos cabe a tarefa, como eu costumo dizer, de quase que num papel de salteadores dos arquivos perdidos. Não, tem que ser uma coisa feita com muita objetividade e em grande colaboração recíproca de quem quer realmente apurar o que é que aconteceu. Mas aí, sem dúvida, que esse trabalho tem que ser feito também, sim. Há pouco dizia que a Comissão tem um ano de atividade e que o tempo parece curto para tanta coisa. Admitem que possa haver depois uma segunda fase ou especificar em alguma vertente concreta da investigação? Sim, o tempo é curto, isso tem sido também outra das questões que nos tem sido colocada, mas para já tínhamos que decidir um tempo. Claro que França ou outros países tiveram mais tempo, mas também são países maiores. Acho que muito tempo em aberto também poderia desmobilizar pessoas e não concentrá-las num espaço que, sendo mais curtas, pode levar a pensar, ok, é agora, passa a expressão, ou nunca. Isso também pode ser importante. Mas sem dúvida que eu acho que estamos conscientes do que são as nossas limitações e não temos a ideia de que, não, vamos pesquisar tudo e vamos fechar tudo. Não. Vamos estudar o mais possível, mas tenho a certeza absoluta que vão ficar portas abertas para outros estudos se seguirem com mais profundidade em diversas áreas. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque o que temos visto é quase como uma sequência em termos de imagem das bonequinhas russas, das matrioscas, não é? Vamos destapando uma e afinal à outra, e afinal à outra, e portanto tudo isso vai ter que ser depois um objeto de estudo muito, muito detalhado. Por outro lado é assim, ainda vamos em fevereiro, ainda também temos tempo, e portanto, como há bocado estava a dizer, haverá muita coisa que temos com certeza que ir reequacionando à medida que fomos tendo conhecimento de mais dados em concreto ao longo destes meses que nos ainda esperam. É um caminho longo, mas sim, é bom podermos já estar a fazer estes passos enquanto Igreja. Queria-te só pedir mais uma coisa, se tivesse que dizer a alguém que nos estivesse a ouvir, ou que possa ler esta entrevista e que possa ter sofrido uma situação destas, que mensagem é que gostaria de transmitir no sentido de contar sem dúvida, a sua história? Sim. E quase que eu, olhos nos olhos, iria às pessoas para não terem medo nem vergonha de nos contactar. Podem fazer através do telefone 917110000, podem fazer através do mail geral@darvozausilêncio.org e contamos com o depoimento de cada um, porque cada um também é importante. Pode também vir a ideia de que, mas já tantos falaram, então por que é que eu ainda vou dizer mais? Mas não, cada pessoa, enquanto pessoa, é importante e nós esperamos por isso também, sim. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada. E eu resta-me também dizer, da parte da Companhia de Jesus, que reforçar esta ideia do nosso serviço de escuta, que também está disponível para acolher, não só com este propósito de estudar, mas também de acompanhar e de suprir alguma necessidade e alguma situação que as pessoas que tenham sido vítimas destes abusos possam precisar. Obrigada e até à próxima. E obrigado a todos.